Olá, está começando mais um Papo de Juventude, que hoje vai falar sobre o pré-vestibular social. Para debater como esses cursos contribuem para a democratização da educação, nós recebemos a deputada Dani Monteiro, que é autora de um projeto para garantir o passe livre nos transportes para esses estudantes, a professora do pré-vestibular popular Mais Nós, Fernanda Gapo Lacombe, e o aluno Brian de Souza Nascimento. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Papo de Juventude. Fernanda, vou começar com você para a gente explicar um pouquinho como funciona o pré-vestibular popular o Mais Nós. Ele já está presente em vários municípios do nosso estado, atendendo a esses jovens, e às vezes nem tão jovens assim, de regiões de risco, pessoas carentes que querem tentar uma vaga na universidade. A gente do Mais Nós, a gente já existe, nós estamos indo para o 5º ano, já temos, sim, funcionando uns 4 anos, e a gente começou justamente por um grupo de amigos que tinha tanto alunos que estavam ainda no ensino médio, pessoas que já estavam na faculdade. Esses alunos do ensino médio fizeram o vestibular e perceberam que eles não passaram. A grande maioria não foi aprovado. E aí eles chegaram para os amigos universitários e falaram: por que vocês não ajudam a colocar a gente na universidade, já que vocês querem a gente aí do seu lado, estão participando da universidade, por que não dar essa força pra gente, Então começou desse jeito. A primeira turma, a gente conseguiu uma sala aqui no IFIX, no centro da cidade, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, aqui no centro. E foi a primeira turma, uma turma que existe até hoje, que eu dou aula, que eu sou coordenadora dessa turma também. E justamente da gente perceber que a gente teve nos últimos anos uma democratização, muitos jovens entrando para a universidade, Até a Dani deu uma entrevista recentemente falando sobre isso, como as cotas foram super importantes nesse processo, mas ainda assim existe uma defasagem enorme, A gente tem alunos que são muito preparados para o vestibular e alunos que, em geral, estão no ensino público, que não têm preparo nenhum, que vão ter muita dificuldade. E a nossa ideia é corrigir isso. Tanto que, como você disse, a gente se chama pré-vestibular popular, porque a gente não está só fazendo um trabalho social, A gente está, de fato, querendo uma nova proposta de educação. Não só uma educação que seja menos opressora, uma educação que seja libertadora, como o Paulo Freire falou, mas uma educação em que os sujeitos da educação sejam outros, que esses alunos estejam não só participando, fazendo, trocando com a gente aprende com eles todos os dias, mas que também eles estejam dentro da universidade, estejam construindo uma nova universidade, uma nova educação mesmo. Deputada, a senhora já deu aula no pré-vestibular social e, além disso, conseguiu entrar na universidade, como a professora Fernanda falou, no sistema de cotas, fez esse esforço também, porque você também vem da comunidade do Morro do São Carlos, também tem uma origem simples. E para concorrer em igualdade com os demais alunos, é preciso, além desse estímulo por parte do governo, mas é preciso também, como a gente está vendo aqui, que haja uma oportunidade para quem estudou na escola pública, até quem já estudou na escola particular, muitas vezes não passa de primeira, e aí tem recurso para pagar um cursinho, mas quem estudou na escola pública não tem como tentar mais uma vez, Efetivamente, o vestibular ele é uma prova que serve única e exclusivamente para ser um filtro social. Ele não é uma prova capaz de avaliar o desenvolvimento das habilidades daquele jovem, ele não é capaz de conseguir, em uma única prova, avaliar todo o currículo, o histórico daquele estudante. Mas é uma prova que garante o filtro social porque a forma como ela é estruturada e o funil que ela precisa efetivar, afinal são muitos mais jovens inscritos no vestibular do que acesso a vagas na universidade, você entende que aquela prova é construída para ser uma prova para quem tem resistência e preparo para aquilo. Não é por acaso que você vai num dia de um vestibular, enquanto o aluno de escola pública chega desesperado, correndo, vindo do ônibus, do metrô, e quantas cenas a gente não vê que, inclusive, as pessoas fazem caricaturas daquele aluno que não consegue entrar. O pré-vestibular de cursinho particular tem uma tenda, tem água, tem até já vi até massagista. Os pais levam de carro, Os pais levam de carro. Então, toda essa estrutura, porque não é só o conteúdo que está sendo avaliado ali, é só a capacidade de desenvolver o conteúdo naquele momento.
Então, essa situação de estresse, né? estresse, de responsabilidade, aquela pressão social, né? Para mostrar aquele resultado exatamente. também. Então, não é por acaso que a gente vê mesmo as universidades públicas, que são mantidas pelos impostos, em especial dos mais pobres, que são os que mais pagam impostos no Brasil, são justamente os que não conseguem acessar. Antes das primeiras políticas de cotas nas universidades, e a UERJ é pioneira, nossa universidade aqui do estado, mas também juntamente com a UNB, que implementa cotas na primeira turma em 2003, antes disso, o percentual da população negra que era formada era menos de 3%. Então você está falando de um todo, sabe? Não é uma questão daquele aluno, se ele se preparou, se ele é inteligente, não é isso. Porque política pública você não faz por um ou dois, você faz pelo todo. E quando você olha o todo, você vê uma maioria social negra. Uma maioria social negra, inclusive, de frequentadores de escola pública. Porque ao você ir nas escolas públicas, a maioria que frequenta lá são pretos e pardos, são negros. Porque a população mais carente, mais pobre, é majoritariamente negra e parda. Eu frequentei escolas públicas e não foi sequer... Minha mãe tentou a vida toda que eu entrasse em escolas como CAPES, Colégio de Aplicações, Pedro II, mas muito longe nunca entrei em nenhuma delas. Então eu estudei em escolas públicas da rede mesmo. Porque as escolas públicas também, que são referência, né, como os CAPES, como o Pedro II... É uma concorrência enorme também, porque todo mundo quer, né? Justamente porque tem um ensino de qualidade, tem um ensino superior à média, né? Sim, exatamente. E aí essas pessoas não têm acesso à universidade, você precisa ter políticas para que elas acessem. Entender que é óbvio que a gente precisa investir na base do ensino também, mas uma coisa não é dicotômica da outra, não difere da outra, porque quando aquele aluno, ele não precisa todo daquele conhecimento do ensino médio ou do fundamental dele para estar na universidade. Ele precisa já ter sido alfabetizado e letrado. Fora isso, não tem um grande conteúdo que você vá trabalhar e que você teria que ter trabalhado no ensino médio. Inclusive as áreas específicas. Se você for para fazer faculdade de matemática, de ciências sociais, de história, você vai aprender coisas para muito mais além do que você aprendeu na escola. Então não faz a diferença a carga daquele conteúdo. Ele só serve para ser memorizado, para ser usado no dia da prova do vestibular, onde pessoas com toda uma estrutura, não só de vida, mas de ensino e de cabeça para fazer aquela prova, conseguem. E eu não estou falando nada absurdo, porque está dentro dos parâmetros. É só a gente olhar para a universidade pública e olhar o que ela era antes da política de cotas. Então, tenho muito orgulho de ser estudante cotista, falo isso em todos os lugares. Falava na universidade quando militava lá dentro pelo meu direito de estar lá. Então, ao invés de esconder que eu era cotista, não, eu reafirmava, eu sou cotista e justamente por ser cotista, quero o meu direito de permanecer na universidade. Falo isso com maior orgulho porque não é demérito da minha capacidade, muito pelo contrário. Mostra o seu esforço também, sim, né? E uma questão de esforço, mas uma questão assim, de o quanto a política pública faz diferença na vida das pessoas. Porque se você identifica que tem uma dívida histórica com a alfabetização e escolarização da população negra, que não garante que ela entre na universidade, e não só negra, porque as cotas também são sociais, também são para brancos de escolas públicas que comprovem hipossuficiência. Então, se você identifica que tem uma defasagem da escola pública e que essa escola pública é majoritariamente feita por jovens pretos e pardos, você precisa ter política pública localizada. Então, com muito orgulho, falo que nosso Estado reconheceu, e nosso Estado foi pioneiro nisso, em reconhecer a necessidade de colocar jovens lá. Então, falo com orgulho, porque não é demérito para mim, é reafirmação da necessidade do papel que o Estado deve cumprir na vida das pessoas e quando ele cumpre a diferença que faz. Sou da primeira geração da minha família a entrar em universidade e sei que não entraria por fora do sistema de cotas. E é interessante que muita gente, por desconhecimento, afirma que só por ser negro ou pardo tem direito a entrar na universidade pública, que não é verdade hoje, né? Se o jovem negro tiver cursado a vida inteira uma escola particular, ele não entra na política como os demais, né? Nem que ele seja bolsista. Porque a qualidade do ensino que ele recebeu ao longo do tempo todo é muito superior com quem ele está concorrendo. Né? Sim. E havia uma discussão na época da implantação, né, no início da política de cotas, principalmente na UERJ, bem lá no início dessa discussão, as pessoas achavam que
o aluno cotista, por não ter tido o mesmo preparo dos demais, né, da escola particular, não conseguiriam acompanhar os demais e a qualidade do ensino ou ia cair ou eles não iam conseguir se manter na universidade. E isso, ao longo do tempo, se provou que não era verdade, porque os alunos cotistas conseguem ter, né, notas compatíveis com qualquer outro e tem um índice de evasão menor do que os outros, né? Ao contrário até. E notas maiores também. Menor evasão e notas maiores. Os primeiros estudos sobre a aplicação das cotas nas universidades estaduais aqui do Rio de Janeiro comprovam isso. Ou seja, a experiência aqui na UERJ foi fundamental, inclusive, para impulsionar que as universidades federais adotassem a política de cota. Então, a gente vem de um legado positivo da política de cotas, onde você tem, de fato, uma universidade mais popular, ou se aproximando mais do povo, você consegue desenvolver pesquisa e conhecimento ampliando, porque se você amplia a capacidade do olhar do pesquisador, você amplia a diversidade do olhar do pesquisador, você também amplia a diversidade da produção científica e de pesquisas. Então, só ampliou. E os resultados dos alunos cotistas são maiores. Isso precisa ser dito. As notas dos alunos cotistas são maiores do que a dos não cotistas. E o nível de evasão, mesmo com pouca ou precária política pública de permanência, ainda assim a evasão é menor. Porque aquele estudante que entrou, ele não quer desperdiçar essa chance de jeito nenhum. É a oportunidade da vida dele. Né? Não é aquele aluno que vai... Ai, de repente, eu não sei se eu... Não me dei com esse curso, não. Ele vai até o final. Muda 2, 3 vezes até resolver o que quer da vida. Ele vai até o final porque aquilo ali é a chance da vida dele. Vamos lá, Brian, para a gente conversar com você também antes de encerrar esse bloco. Queria saber por que você decidiu procurar o projeto do vestibular social, né, o Mais Nós, e o que você pretende com ele? Que curso você pretende fazer? O que você acha que isso vai mudar na sua vida? Bom, eu decidi procurar o curso por diversos motivos. Eu tinha uma ideia que a faculdade e a universidade eram muito distante de mim, sabe? Eu sou um moleque preto, favelado, sabe? E aonde eu morava não tinha muitas pessoas que incentivavam isso mesmo, sabe? Eu sou a primeira geração da minha família que ainda não entrei na universidade, mas vou entrar com certeza. E então, esses motivos, sabe? Eu queria, de repente, mostrar para meus amigos pretos que, assim, cara, você também consegue fazer isso, sabe? Não está muito distante da gente. Foi eles que falaram isso, sabe? Isso não tem nada a ver. A gente sempre conseguiu construir coisas gigantes, sabe? Por que a gente não pode estar nesses lugares também? E, enfim, aí conheci uma mulher incrível, que é a minha namorada, que me ajudou a pensar sobre a possibilidade de entrar na universidade. E eu que já vinha com essa ideia, a gente foi lá e falou assim, cara, então, ano que vem, vamos procurar um curso para você, para não sei o que lá. E eu tenho um amigo, que é primo dela, que já fez o pré-vestibular Mais Nós. E ele foi lá e falou, pô, Brian, tem esse pré-vestibular aqui que eu fiz, vai lá fazer, isso aqui dialoga muito com a gente, sabe? Você acho que vai ser legal para você. E eu fui lá e corri atrás. Aí, enfim, consegui entrar pro curso e tudo mais. E lá dentro, eu tava numa ideia de fazer um curso, sabe? De cursar uma universidade. E lá dentro, os próprios professores me fizeram identificar o que eu realmente queria com aquilo, sabe? Porque mesmo que eu tivesse vindo que já tivesse um norte, eu acho que eles me deram realmente uma parada que eu falei assim, cara, é por isso aqui que eu quero lutar, é desse jeito que eu quero lutar. Qual era a sua aptidão, sua vocação? Justamente. E aí o que você quer fazer? Aí eu decidi fazer história lá, porque eu realmente acho que com a história eu vou conseguir mostrar melhor para os outros alunos pretos, igual a mim, e favelados, que, cara, a gente não é só isso que essa história fala, sabe? Eu acho que a gente pode... quer dizer, a gente tem um mundo muito gigante que a gente traz com
com a gente, entende? Que pode mudar o rumo da história também, né? Que pode mudar o rumo, justamente. Deixa eu te interromper, a gente volta conversando sobre esse assunto no próximo bloco, mas a gente precisa fazer um intervalo, tá bom? É só um minutinho, não saia daí.